Em que lugar do mundo uma das mais importantes revistas semanais do país dedicaria uma capa e a matéria principal da sua edição semanal a um juiz que foi considerado pela Suprema Corte suspeito e que teve as suas decisões anuladas? Em que lugar do mundo um juiz que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que era alguém suspeito porque não julgava com isenção, que atuou em conluio com o Ministério Público para manipular as investigações, para esconder provas, para perseguir acusados, seria tratado com distinção e com respeito? Que lugar do mundo? Seria mais ou menos como um juiz de futebol que vende resultado de partidas, um juiz de futebol que negocia com um dos times o resultado da partida, após descoberta sua fraude, seu esquema de corrupção, continuar sendo tratado como alguém que merece respeito. O Sérgio Moro é um juiz ladrão. O Sérgio Moro se equivale ao futebol ao juiz que vende resultados, que combina com um dos times, antes da partida, o resultado do jogo. Pois é, a revista Veja, a velha revista Veja, que já dedicou capas enormes ao Aécio Neves, ao Michel Temer, a tantas outras criaturas que depois mergulharam no pântano da política, mais uma vez mostra de que lado está, mostra quais são os seus compromissos e dedica a capa da edição desta semana a ele, ao Marreco de Maringá, ao ex-juiz Sérgio Moro, ao juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e que teve todas as suas sentenças anuladas. É inacreditável, gente. Isso não aconteceria em nenhum lugar do mundo. Em qualquer lugar do planeta, um juiz que foi reconhecidamente um juiz imparcial, como o Supremo Tribunal reconheceu do Moro, seria tratado como lixo da história, como lixo do Poder Judiciário. Mas no Brasil, diante dessa necessidade odiosa de buscar uma alternativa, seja ela qual for, para impedir que um projeto de inclusão, de transformação social, de justiça social possa prosperar, a grande mídia, particularmente a Globo, mas também a Veja, é capaz de qualquer coisa. Como foi capaz de se abraçar no Jair Bolsonaro. Diante da possibilidade do Haddad vencer a eleição, não tiveram dúvidas. Optaram por apoiar uma figura como Jair Bolsonaro, que todos sabiam, com o histórico de desprezo pela democracia, com o histórico de bajulação aos torturadores da ditadura. Uma pessoa assumidamente homofóbico, racista, uma pessoa que nunca escondeu de ninguém o desprezo que tem pela Constituição Federal, pelos direitos civis, pelas liberdades democráticas. Mas mesmo assim, a grande mídia, diante da possibilidade de que o Haddad vencesse a eleição, não teve dúvidas. Se abraçou com Bolsonaro.
E agora estão aí mais uma vez, né? Diante da possibilidade de assistirem um projeto de transformação, um projeto que minimamente altere as relações de poder de um país que durante toda a sua história teve um traço escravocrata, preconceituoso, discriminatório, eles se juntam com qualquer um, até mesmo com o juiz ladrão, até mesmo com o juiz suspeito. Eu não sei há quantos anos eu não leio a revista Veja. Sei lá, eu já perdi a conta. Há muitos anos eu nem pego na mão, nunca mais vi a revista Veja nos ambientes onde eu circulo. Eu vi hoje a capa da edição desse final de semana. Uma foto do Sérgio Moro, dando um destaque ao juiz ladrão e apresentando ele como alternativa para o Brasil. Vocês lembram quando a Veja fez uma capa com Aécio Neves? Fez várias capas com Aécio Neves, mas uma delas dizia: Aécio, agora é a vez do Aécio. Agora é a vez do Aécio. Vocês estão lembrados? Eu me lembro como se fosse hoje. Uma vez a Veja fez uma capa com Demóstenes Torres. Você sabe quem é o Demóstenes Torres? Era um senador de Goiás. Eles vestiram o Demóstenes Torres como se ele fosse um dos mosquiteiros, aquelas roupas dos 3 mosquiteiros, e fizeram uma Veja homenageando na capa Demóstenes Torres como exemplo da moralidade e da conduta que o povo brasileiro precisava na política brasileira. Demóstenes Torres acabou na cadeia. Outro que a Veja homenageou foi aquele... Como é que é o nome daquele que foi casado com a Luma de Oliveira, o empresário aquele? Aquele que foi casado com a Luma de Oliveira, que a Luma de Oliveira botou o nome dele numa coleira, num desfile do carnaval. Como era o nome daquele? Aquele também, uma vez, Eike Batista. Uma vez a Veja fez uma capa do Eike Batista. A nova cara da economia brasileira. O novo modelo do empresariado nacional. Eike Batista. Depois, uma vez, fizeram uma capa com o Temer, Michel Temer. Agora é a vez de Michel Temer. Gente, esses caras não acertam uma. A Veja é uma espécie de Rei Midas, ao contrário. Rei Midas é um personagem da mitologia que tudo que ele encostava virava ouro. A Veja, tudo que ele encosta vira outra coisa. Gente. Não vai ser fácil esse ano. Quanto mais o Lula está bem nas pesquisas, quanto mais consolida a sua liderança e a sua força política, mais eles entram em desespero. Agora, gente, Sérgio Moro não decola. O Brizola tinha uma frase que ele dizia assim: quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Quanto mais ele tinha oportunidade de falar, quanto mais as pessoas ouviam ele, mais crescia a popularidade dele, mais crescia o apoio que ele tinha na sociedade. O Sérgio Moro é exatamente o contrário. Muitas pessoas conheciam o Sérgio Moro só de nome, nunca tinham enxergado a criatura, nunca tinham se deparado com ele, com aquela voz dele, aquela voz de trovão, aquela postura firme, né? E o Sérgio Moro é muito fraco, desqualificado, despreparado, não conhece o Brasil. Quando eles começaram a botar o Moro a dar entrevista, definhou. Quanto mais o povo ouve, mais o povo foge, né?
E olha só que coisa absurda a gente vive no Brasil. A Veja já fez capa para o Dória, para o Moro, para o Ciro, para o Aécio. As TVs entrevistam todo mundo. Moro fala na Globo News um dia sim, outro também. O Ciro fala, o Dória fala, Mandetta fala. Só quem não fala é o Lula. Há quanto tempo a Rede Globo não entrevista o Lula? Há quanto tempo a Globo News não entrevista o Lula? Há quanto tempo a Record, a Bandeirante, a SBT? Há quanto tempo a mídia brasileira não ouve a opinião, não dá a palavra para aquela pessoa que lidera todas as pesquisas de opinião pública e que é o virtual presidente, tendo uma grande possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno? Meu caro Evandro Silva, em que lugar do mundo um candidato que lidera todas as pesquisas de opinião pública para presidente da República é ignorado pela mídia como se ele não existisse? Como se a sua opinião não tivesse nenhuma relevância. Quer dizer que tem interesse jornalístico para a mídia a opinião de alguém que tem 2% nas pesquisas. Mas a opinião de quem lidera as pesquisas e que efetivamente pode ser presidente da República, essa opinião não importa. Gente, esses caras estão de brincadeira. Os caras estão de brincadeira. E mesmo assim, o Lula lidera todas as pesquisas, mesmo assim, não para de crescer. E cada dia que passa, a possibilidade real de vitória do primeiro turno é uma realidade para todos nós. E eles entram em parafuso, né? Eles entram em parafuso. Então agora está aí a revista Veja botando um marreco de garimpo. Né? Será que fizeram alguma pergunta para ele do tipo, doutor Sérgio Moro, o senhor ficou nos Estados Unidos recebendo de quem? Quem pagava o seu salário? O senhor era sustentado, o senhor e a cônjuge, Rosângela, por alguma empresa que tem ligação com a Lava Jato, com a Odebrecht ou com a Aécio? O senhor prestava serviço para alguma consultoria, empresa de advocacia que trabalha na recuperação judicial das empresas que o senhor ajudou a quebrar? Doutor Sérgio Moro, o senhor divulgou de forma ilegal a delação do Palocci uma semana antes da eleição. Depois essa delação foi anulada, descobriram que ela não tinha nenhum valor. O senhor não acha que, como juiz, o senhor não poderia ter interferido no resultado da eleição? Doutor Sérgio Moro, o senhor foi convidado para ser ministro da Justiça antes da eleição. O senhor impediu que o candidato favorito das pesquisas concorresse e aceitou ser ministro da Justiça de um candidato que só ganhou porque o senhor impediu que o principal concorrente participasse da eleição. O senhor não acha que isso é uma vergonha, que isso é criminoso, o que o senhor fez com o Brasil? O senhor ajudou a extinguir centenas de milhares de empregos no Brasil, servindo aos interesses norte-americanos, ajudando a quebrar a indústria nacional. Né? Ei, Romeu? É isso, né, gente? Então, como diz minha avó, disse que eu ia ver coisa que eu nem imaginava. Estou vendo coisa, estou vendo as coisas, né? Estou vendo coisa que eu nunca imaginei, né? Gente, um abraço para vocês. Quem não deu like aí pode dar o like.